de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. Nesta terça-feira da oitava do Natal, dia 29 de dezembro, meu irmão, minha irmã, a igreja nos dirige a sua palavra, a palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado das cartas de Santo Tomás Becket, bispo do século XII, da nossa era cristã. O título que acompanha este trecho é o seguinte: só é coroado quem luta conforme as regras. Ouçamos então atentamente essa palavra da igreja que vem hoje para nós como catequese, como instrução para a nossa caminhada de fé. Se nos preocupamos em ser o que devemos, e queremos conhecer o significado do nosso nome de bispo e pontífices, convém considerar e imitar com incessante solicitude os passos daquele que, constituído por Deus pontífice para sempre, se ofereceu ao Pai por nós no altar da cruz. Do alto do céu, Ele observa constantemente nossos atos e intenções e, por fim, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Fomos encarregados de representá-lo na terra, recebemos o glorioso nome de bispos, a honra de uma tal dignidade, e colhemos ainda nesta terra o fruto de nossos trabalhos espirituais. Sucedemos os apóstolos e os homens apostólicos no mais alto cargo da hierarquia das igrejas, para que por nosso ministério seja destruído o poder do pecado e da morte, e a fim de que a casa de Cristo, edificada na fé e no progresso das virtudes, cresça até formar um templo santo no Senhor. É certamente grande o número de bispos. No dia de nossa consagração, prometemos ser solícitos e diligentes no dever de ensinar e governar. Diariamente nós o professamos, mas é preciso que o testemunho de nossas ações dê crédito à fidelidade prometida. Sim, a messe é grande, e para colhê-la e armazená-la nos celeiros do Senhor, um só operário ou poucos não dariam conta. Contudo, quem duvida que a Igreja Romana é a cabeça de todas as igrejas e a fonte da doutrina católica? Quem ignora que as chaves do reino dos céus foram entregues a Pedro? Porventura, não é sobre a fé e a doutrina de Pedro que se edifica a estrutura de toda a igreja, até que cheguemos todos juntos ao estado do homem perfeito, na unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus? Na verdade, é preciso que sejam muitos os que plantam, muitos os que regam, porque assim o exigem o progresso da palavra e o crescimento dos povos. Se o povo do Antigo Testamento
que tinha um só altar, precisava de muitos servidores, com maior razão agora, com a grande afluência dos gentios, a quem para suas oferendas não bastaria toda a madeira do Líbano, e para seus holocaustos não chegariam todos os animais do Líbano, e nem sequer os animais de toda a Judéia. Serão necessários muitos ministros. Mas seja quem for, que plante ou regue, Deus não dará crescimento algum, senão àquele que plantou sobre a fé de Pedro e segue a sua doutrina. É a Pedro que são confiadas as causas mais importantes do povo, para serem examinadas pelo Romano Pontífice e pelos magistrados de nossa mãe Igreja, designados por ele, na medida em que participam da sua solicitude, exercem o poder que lhes foi confiado. Lembrai-vos, enfim, de como foram salvos os nossos pais, como e através de que tribulações cresceu e se expandiu a igreja, de que tempestades escapou a barca de Pedro, que tem Cristo como timoneiro, e de que maneira recebem a recompensa aqueles cuja fé refulge com maior brilho no meio da tribulação. É assim que caminha a multidão dos santos, para que seja sempre verdadeira esta palavra. Só recebe a coroa quem luta conforme as regras. Amém. Meu irmão, minha irmã, que belo testemunho de Santo Tomás Becket, esse bispo inglês que no século XII deu testemunho, derramando o seu próprio sangue por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, por amor, obediência e fidelidade à Igreja de Cristo. E nesse texto que nós acabamos de ouvir, de uma de suas cartas, ele deixa bem claro esse amor à Igreja, o seu propósito, o seu esforço por manter a unidade da Igreja, por ser, nas suas atividades, no seu compromisso, na sua missão, na sua vocação, no seu apostolado, sinal de unidade da Igreja. E também propagador da comunhão com a Igreja de Cristo, cuja sede está em Roma, Igreja governada por Cristo, cuja cabeça visível é o Papa. Por causa dessa sua opinião, Santo Tomás Becket entrou em atrito com as autoridades do seu tempo, com o rei Henrique II, sobretudo, porque colocava assim Santo Tomás a autoridade do Papa como vínculo de unidade, vínculo de sabedoria também, como certeza de comunhão. A fé era para Santo Tomás Becket o que devia reger qualquer reino, qualquer reinado. A fé em Jesus Cristo e a comunhão com a Igreja. Santo Tomás deixa bem claro que a messe é grande. Os trabalhadores são pouquíssimos. Os bispos, presbíteros, diáconos têm uma missão muito específica na evangelização e no propagar essa comunhão com a Igreja, no alimentar os fiéis, no fortalecer com o vínculo da unidade cada homem e mulher de cada época. Mas podemos estender
a cada cristão, a cada batizado, sem dúvida nenhuma, esta missão de ser portador da unidade, de ser propagador do vínculo e da comunhão com a igreja, com Cristo, com o Evangelho, no respeito ao Sumo Pontífice, no cuidado para com aquilo que a igreja ensina, na certeza de que, caminhando segundo o ensinamento da igreja, nós não erramos. Caminhando segundo a doutrina da igreja, nós não erramos. Nós não erramos. Doutrina exigente? Sim, porque o Evangelho é exigente. Doutrina que muitas vezes censura? Sim, porque o Evangelho censura tantas vezes. Mas doutrina que dá segurança, porque o Evangelho promove vida e a doutrina da igreja não é outra senão aquela que se baseia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos então a destra dos mártires, na coragem de defender a santa doutrina católica, na coragem de estar ao lado do Sumo Pontífice, na coragem de manter a comunhão, de propagar a unidade. E neste 29 de dezembro, meu irmão, minha irmã, convido você a comigo mais uma vez colocar-se na presença de Nossa Senhora, num ato de consagração a ela da nossa vida, da nossa história, nos colocando à disposição de Nossa Senhora para aprendermos sempre mais com ela a adorar o seu Filho Jesus. Com essa nossa confiança e nossa consagração, colocamos nas mãos de Maria nossos pedidos, preces e agradecimentos para que ela conduza até Jesus, nosso Senhor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma terça-feira abençoada, cheia de Deus, cheia da presença de Deus, cheia da experiência do ressuscitado. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de São Tomás Becket, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De nossas escolas e nossos trabalhos,